Era linda, enigmática, imortal. Não, isso não é uma reportagem de Cidade Alerta. O vídeo de hoje é para falar sobre a Gumiho, a lendária raposa de 9 caudas da Coreia, que foi pintada assim muitas vezes como um monstro e agora virou protagonista de K-dramas. Bora descobrir por quê? Annyeonghaseyo, Kat Koreanida. Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre lendas coreanas e se você curte esse tipo de assunto, não se inscreveu ainda, se inscreve no canal e bora lá descobrir quem é Gumiho. Com suas raízes em crenças xamanísticas que reverenciavam raposas como seres divinos, a gente tem a raposa de 9 caudas, a Gumiho. Dizem que depois de viver por 1000 anos, essa raposa ganha poderes mágicos e pode se transformar em uma mulher bela e sedutora. Mas nem tudo é tão encantador quanto parece. A lenda conta que para manter a forma dela humana ali, ela precisa se alimentar de fígados ou corações humanos, deixando aquela figura de medo e mistério nas histórias tradicionais. Essa lenda é bem popular na Ásia em geral, então talvez você escute suas variações do Japão e da China. Costumam dizer que numa história você sempre tem que analisar os dois lados e agora eu te convido a fazer uma reflexão. Será que a Gumiho realmente é essa criatura aterrorizante e horrenda que pintam nas lendas? Ou é só uma criatura assim que tem sentimentos e que tá buscando uma humanidade? A dualidade dessa história deixa assim espaço para várias interpretações e eu acho que isso é o mais bacana dessa lenda. Mas é claro que nem todas as versões vão contar que a Gumiho é uma vilã cruel. Em algumas a gente vai descobrir a história dessa raposa de 9 caudas que luta contra o seu passado sombrio e tenta viver como uma humana. Ela precisa passar 100 dias sem prejudicar ninguém para conseguir essa transformação. Um desafio ali entre a luta dos seus instintos naturais e o desejo por uma vida normal. Além disso, muitas narrativas falam que a Gumiho se apaixona por humanos, um amor cheio de obstáculos e tragédias, que humaniza essa criatura que antigamente era vista como um monstro. Essa dualidade entre monstro e mulher traz pra gente reflexões de temas universais aí como controle, aceitação e claramente a própria humanidade. É muito mais do que uma lenda. Nos últimos anos, a Gumiho ganhou uma vida nova nas telas coreanas, saindo de figura assustadora para personagens complexos e carismáticos. Em Minha Namorada é uma Gumiho, por exemplo, aparece como uma jovem doce e atrapalhada que quer se adaptar à vida humana, quer se tornar humana e tem um apetite absurdo por carne. Além do fato, de querer um amor. Já no conto do 9 caudas, a Gumiho é um homem, misterioso, com um passado doloroso, enfrentando forças sobrenaturais e lutando para proteger aqueles que ama. É uma abordagem bem mais dramática, cheia de ação. Já em Meu Colega de Quarto é um Gumiho, a gente tem um Gumiho disfarçado por 999 anos, coletando energia humana numa pérola. E aí uma humana engole essa pérola e ele se vê ali sem outra escolha a não ser conviver com ela para recuperar isso. Por último, no livro da família Gu, a gente tem uma história com fantasia, aventura, romance, contando a saga de uma criatura que é meio humana, meio raposa, buscando ali a sua identidade e encontrar o seu lugar no mundo. Essa lenda é um exemplo muito bom de como histórias clássicas podem ter muitas camadas com simbolismo e fazer a gente refletir sobre a nossa natureza humana e as nossas próprias escolhas. E todas essas representações mostram pra gente como a lenda evoluiu, refletindo mudanças na cultura e no imaginário das pessoas. Ao longo dos tempos, a Gumiho teve essa transformação, então deixou de ser aquele ser assustador que só comia órgãos para ser retratado como uma coisa mais sensível, em busca do amor, uma criatura que sente. E a Coreia mistura muito essa coisa do tradicional com o moderno, então cada personagem desse, seja ali a Gumiho mulher, a malvada, a boazinha, a Gumiho homem, então a gente vê que vai adicionando uma camada de complexidade e esse personagem com certeza vai ficar aí rolando por anos e anos e anos e essa lenda vai ser conhecida por muitas pessoas. Qual a sua versão favorita da Gumiho? A assustadora comedora de órgãos ou você prefere a fofinha romântica? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sua opinião. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tem muita coisa pra vir por aí com mais lendas. E se você não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho, manda pra um amigo conhecer a Gumiho e a gente se vê no próximo vídeo.